13, de 10 a 14. A palavra de Deus assim nos diz nessa noite. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos, que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses 6 dias para serem curados, mas no sábado não. Vamos orar? Pedir misericórdia a Deus, pedir graça ao Senhor para a nossa vida mais uma vez. Ó Deus, talvez alguns de nós estejamos aqui nessa noite como quem carrega toneladas nas costas, Senhor. Eu não sei a condição de cada um aqui, mas eu sei que às vezes vivemos algumas coisas na vida que tem o poder de nos encurvar, de nos jogar para o chão. Algumas vezes, Pai, nos sentimos tão desanimados, tão fracos, tão pequenos, tão insignificantes. O problema se avoluma tanto, Senhor, que nós vamos sendo achatados. Mas eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra nos chama à esperança. A Tua palavra nos chama a termos confiança num Deus que pode, com uma única palavra, determinar o nosso livramento, a nossa cura, a nossa transformação. Eu não conheço, como já falei, não sei o estado de cada um aqui, Senhor, mas o Senhor conhece cada vida e cada coração, cada dor, cada sofrimento. Por isso, meu Deus, que essa noite seja uma noite onde o Senhor possa nos endireitar, nos acertar. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa tirar todo o peso, Pai, de sobre as costas do Teu povo, Senhor. Que cada um aqui, Pai, receba a leveza do Teu Espírito, Senhor. Que a Tua palavra entre no nosso coração, que a Tua palavra transforme a nossa vida, Senhor. Precisamos de um milagre, precisamos da Tua cura, da Tua transformação. No nome de Jesus oramos, amém. Louvado seja o nome do Senhor pela Sua palavra, encurvada nunca mais, à luz de Lucas 13, de 10 a 14. Meus irmãos, esse texto, ele é um daqueles textos maravilhosos do Evangelho, onde pessoas, ao se encontrarem com Jesus, têm a sua história de vida transformada. O que aconteceu com essa mulher é que ela já havia ouvido falar de Jesus, ela sabia que Jesus já havia curado pessoas, e ela soube que Jesus estava numa sinagoga anunciando a sua palavra, anunciando o Evangelho. E o texto nos informa que essa mulher, que tinha uma vida, ou teve uma vida marcada pelo sofrimento, uma vida marcada pela vergonha, uma vida marcada pela angústia, essa mulher, ela decide ir ao encontro de Jesus. E ao ir ao encontro de Jesus, ao se encontrar com Jesus, essa mulher, ela ficou curada pelo poder de Deus. Eu fico imaginando, fiquei pensando essa semana sobre a história dessa mulher, e eu fiquei analisando, pensando e vendo o nível de sofrimento dessa mulher. Porque tem um detalhe, essa mulher foi alguém que não podia, por exemplo, olhar para o céu, olhar para cima. Imagina alguém que vive 18 anos olhando para o chão, 18 anos olhando para baixo, 18 anos numa única posição. Essa mulher não conseguia olhar nos olhos dos seus interlocutores. Essa mulher não conseguia encarar uma pessoa de frente, não conseguia discutir uma situação, um problema, seja lá o que fosse, pelo fato de não conseguir olhar nos olhos das pessoas. Essa mulher possivelmente foi objeto de olhares constrangedores. Imagina só, eu aqui já fico imaginando das minhas filhas, né, que quando vem alguma situação dessas estranhas, por assim dizer, na rua, papai, que é isso? Vê uma pessoa enferma na rua, quando vê uma situação um pouco diferente, aqueles olhares constrangedores são lançados, quando não perguntam alto, né? Tem essa, né? Quando não perguntam alto. Mas o fato é, meus irmãos, que eu imagino que essa mulher
foi por 18 anos alvo de olhares constrangedores. Essa mulher possivelmente, ela já havia se acostumado com o seu estado, 18 anos, encurvada, não sabemos ao certo a idade dela, mas não era uma mulher nova. Imagino eu que essa mulher já havia desistido de crer e de esperar qualquer transformação na sua vida. E aí, ao olhar para aquela mulher, ou para esta mulher, ao olhar para a doença dela, necessariamente, eu tive que fazer uma ponte para os muitos problemas da nossa vida, ou das nossas vidas, que fazem com que muitas vezes nós fiquemos encurvados. E sabe o que a doença dessa mulher representava? A doença desta mulher representava os muitos pesos que nós carregamos na nossa vida. Olha para a sua vida, olha para o seu dia a dia, olha para a sua história, olha para a sua vida como está configurada, e eu faço o mesmo exercício nesse momento. Queridos, eu não tenho dúvida que muitos de nós, talvez a maioria, quem sabe, das pessoas que estão aqui nessa noite, carregam toneladas nas costas. São os problemas, são as dores, tantos pesos que nos visitam, que se impõem sobre a nossa vida. E o pior disso tudo, como vou falar daqui a pouco, é que nós acabamos nos conformando e aceitando esse estado de coisas. Agora, que pesos são esses? Que pesos que a doença dessa mulher, ela representa, quem sabe, para a nossa vida nessa noite? Primeiro peso que eu vejo, e o texto nos informa isso, é o peso da opressão espiritual. Olha só, interessante. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho dúvida. A Bíblia fala que Deus é Senhor, que Deus é Criador, que Deus, o Espírito de Deus habita em nós, que o Espírito de Deus mora na vida daqueles que creem em Jesus, que entregaram a vida para Deus, e por causa disso, nós sabemos que é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus ficar possessa, ser morada de um espírito maligno. Mas tem um detalhe, queridos, eu não tenho dúvida, e justamente pelo fato de muitas vezes o diabo não poder tocar na sua vida, porque você é um filho de Deus, o que acontece muitas vezes é que ele vai tentar de todas as formas roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua fé. E sabe a visão que eu tenho? A visão que eu tenho é que às vezes, como o diabo não pode tocar numa pessoa, ele fica assim de longe, ó, pegando os seus dardos inflamados do mal e jogando. Jogou um, jogou o outro. Ele não pode tocar na sua vida, porque você é de Jesus, se você entregou o seu coração para Ele. Mas sabe, às vezes aquela tristeza que bate no seu coração sem justificativa, pode ser uma opressão espiritual. Sabe, um sentimento de desconforto, sabe, o medo que às vezes visita você durante o dia, algumas incertezas que muitas vezes param sobre a sua vida. Eu ouso dizer nessa noite que isso pode ser fruto de uma opressão espiritual. Interessante, porque essa palavra opressão, ela dá justamente a ideia de um achatamento, certo? É algo de fora para dentro, é uma força que vem de fora para dentro, que vem a achatar alguém. Isso que significa essa palavra opressão. E aí, meus irmãos, às vezes, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que às vezes, nós carregamos alguns pesos, que são fruto de uma batalha espiritual, onde o inimigo, o sabedor que não pode tocar efetivamente em você, ele lança os seus dardos inflamados, para te oprimir, para te desestruturar. São pensamentos, são coisas que param sobre você, é o peso da opressão espiritual. O texto diz que essa mulher estava possessa, ela estava oprimida por um espírito de enfermidade. No caso dessa mulher que não conhecia Jesus, era mais grave ainda. Sabe por quê? Porque o texto nos informa que aquela enfermidade era fruto de um demônio, de um espírito maligno que habitava naquela mulher e fazia ela ficar enferma. Eu não tenho dúvida. Eu não quero aqui nessa noite, você já me conhece aqui, eu não acho que o diabo tem que ter costas largas e tudo ser colocado na conta dele. Eu não acho que todo sofrimento é causado efetivamente pelo diabo.
Eu acredito que muitas vezes nós somos responsáveis pelas nossas cabeçadas, nós entramos por caminhos errados e colhemos o fruto das escolhas erradas. Mas, queridos, nós não podemos fechar os olhos nessa noite para esse mundo espiritual que nos cerca e que muitas vezes tenta nos alcançar. Opressão espiritual, que gera enfermidade muitas vezes, que gera descrença muitas vezes, que endurece o coração muitas vezes, que faz com que muitas vezes nós nos desviemos até da vontade de Deus para a nossa vida. É isso que acontece com essa opressão espiritual. E muitas pessoas estão oprimidas com toneladas de opressão espiritual sobre as suas costas. Sabe por quê? Porque não conseguem se conectar com Jesus, não conseguem buscar Deus da forma que deveriam buscar, e assim abrem essa brecha para a atuação do inimigo. Um outro peso que eu vejo é o peso da culpa. E aqui é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu não tenho dúvida que existem pessoas que carregam toneladas nas costas por conta de erros, por exemplo, que cometeram no passado. Talvez entre nós existam pessoas aqui marcadas por lembranças de coisas que fizeram lá atrás. Quem sabe, ainda carregando as consequências de atos que cometeram lá atrás, pagando um preço de atitudes erradas no passado. Agora, nessa noite também nós precisamos fazer uma diferenciação aqui entre o que é a falsa culpa e o que é a culpa real. Culpa real, de certa forma, todos nós carregamos quando nós cometemos um pecado. Quando nós simplesmente cometemos um erro diante de Deus, cometemos um pecado, e até que nós não nos arrependamos e não venhamos a confessar o nosso pecado diante de Deus, essa culpa é real. Porque você não se arrependeu e você não abandonou o seu pecado. Mas sabe qual é o problema? É porque nós temos uma dificuldade muito grande muitas vezes, mesmo em já tendo pedido perdão a Deus por pecados que nós cometemos, nós muitas vezes temos dificuldade em nos perdoar. E aí, você se encontrou com Jesus, você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, mas na verdade, você não consegue se perdoar. E isso faz com que você alimente uma falsa culpa, onde você não deveria carregar. E eu conheço gente que entra numa espiral, por assim dizer, ferindo a sua autoestima, ferindo a sua própria vida, por não conseguir se perdoar de erros que cometeu no passado. Queridos, em nome de Jesus, desde já eu já queria lhes advertir nessa noite: se você cometeu um pecado, a Juliana brincava aqui, né? A cada minuto eu cometo um pecado. Essa é uma realidade de todos nós. Mas sabe o que você deve fazer com os pecados que você cometeu? Arrepender-se, pedir perdão e abandoná-lo. E se você fez isso, se você confessou a Deus, se você se arrependeu, você precisa entender nessa noite que você não precisa carregar pesos de pecados que você já confessou para Deus e você se arrependeu deles. Então, cuidado, porque às vezes o peso que você pode estar carregando é um peso desnecessário. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados. Jesus morreu na cruz por você e por mim, para levar todo o peso do nosso pecado. Avançando um pouco mais, um outro peso que muitas vezes nós carregamos é o peso da perseguição. Vivemos numa sociedade que vive, obrigado meu irmão, que vive numa caça do outro, né? É impressionante porque, e com isso, alguns termos novos vão entrando na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, o conhecido ou chamado assédio moral, que é aquela perseguição que você muitas vezes recebe no seu ambiente de trabalho, aquela perseguição que muitas vezes o seu chefe imprime contra você, que um colega de trabalho imprime sobre você. Assédio moral. Você é perseguido no seu local de trabalho muitas vezes porque você é correto, muitas vezes porque você busca ser honesto, porque você busca fazer as coisas certas ou cumprir com o seu horário. O que acontece é que um certo assédio moral, uma perseguição se levanta contra você no seu local de trabalho. Mais ainda, quem nunca ouviu falar na expressão do bullying? Terrível, terrível, nas escolas sobretudo, onde crianças, adolescentes, jovens têm sido massacrados por essa perseguição. Eu já contei esse exemplo aqui, não esqueço, acho que nunca vou esquecer aquela cena, saindo do Garriga, onde as minhas filhas estudam aqui pertinho, e uma galera do outro lado da rua, uma galera, tinha uns 20 meninos, bem vestidos, bonitinhos, roupinhas, casaquinhos de marca, quando de repente sai um menino, em comparando com aqueles outros 20 aproximadamente, fora de um padrão.
um tanto diferente, não usava as mesmas roupas, não era tão bonito, quem sabe, quanto aqueles meninos que estavam ali. E aqueles garotos começaram a cantar uma música, não me lembro qual era a música, mas era uma música que envergonhava aquele rapaz. Aquele rapaz saiu da escola, olhou para aquela multidão, zoando ele, como a turma diz, ele abaixou a cabeça e foi pelo canto do muro, seguindo o seu caminho. Sabe que isso às vezes redunda ou termina com um sujeito desse, não aguentando mais esse nível de perseguição, de opressão, pegando um revólver, entrando numa escola e matando um monte de gente. Pressão, pressão, pressão que muitas pessoas e muitos jovens têm vivido. É impressionante, como que cada vez mais, isso é cruel, né? Criança é cruel, eu fico vendo, jovem, adolescente é cruel em muitos aspectos. Quando pega então um defeito de alguém, quando pega uma falha de alguém, é ali que é massacrado, naquele ponto, bullying. Mais ainda, e as inquisições modernas que nós vivemos, são as perseguições religiosas que nós vivemos no nosso dia. Você fala que você é crente no seu local de trabalho, você fala que você crê em Jesus, é o suficiente para pessoas se levantarem contra você, se levantarem contra a sua vida e começarem uma espécie de inquisição moderna. Sabe por quê? Porque você crê em Jesus, porque você confessou o nome de Jesus. Muitas vezes é o suficiente para que isso aconteça. E tenha inveja, né? Porque você está prosperando, porque você está crescendo, porque você está ampliando seus horizontes. Pessoas vendo isso começam a sentir inveja de você e começam a te perseguir. Eu sei que no início a gente até lida bem com esse negócio, só que lá pelas tantas, queridos, nós acabamos não aguentando o nível de pressão, de peso que muitas vezes é colocado sobre nós, e nós acabamos debaixo de toneladas de peso que vão nos encurvando e roubando a alegria e a beleza muitas vezes da presença de Deus na nossa vida. Avançando um pouco mais, eu diria que existe o peso do medo. Vivemos numa sociedade violenta, vivemos numa sociedade cruel, vivemos num mundo onde a gente costuma dizer, uma selva de pedras que a gente vive aqui, e o que acontece é que eu não tenho dúvida que todos nós vivemos um pouco isso. Se eu estou em casa, a Cris hoje saiu com as crianças de manhã, com a minha sogra, estava lá em casa, foi ver alguma coisa na rua, aí o carro está demorando, né? Você fica preocupado, já era para ter chegado, o que aconteceu? Aí você começa a ser visitado pelo medo. Aí o telefone toca, você toma um susto. Será que aconteceu alguma coisa? A gente vive assim, atemorizado. Vivemos com medo de tudo. E acabamos sendo tomados muitas vezes pelo medo, pelo peso do medo. Eu fico olhando para aquela mulher, né? Aquela mulher possivelmente tinha medo de se relacionar. Não sabia o que esperar do próximo. Oi, gente, cheguei. Aquela cara de condenação. Possivelmente aquela mulher tinha medo da abordagem, da aproximação, a reação das pessoas. E nós vivemos assim. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo medo. Nós vivemos numa sociedade onde a gente está num lugar, você está ali, de repente alguém acende, lança fogos, a galera já vai se abaixar, se esconder, achando que é tiro, que é violência. Medo dessa sociedade moderna, desse mundo louco que a gente vive. Mais ainda, a gente vive ainda o peso da baixa autoestima. Ah, queridos, mais uma vez lembrando daquela mulher, 18 anos. 18 anos marcada por aquela enfermidade. Eu fico imaginando, né? Eu vim a esse mundo para sofrer. Eu vim a esse mundo para viver essa situação vexatória. Eu vim ao mundo, quem sabe na cabeça daquela mulher, ela não pode ter pensado, né? Quem sabe numa outra vida, como alguns poderiam pensar, quem sabe numa outra vida eu fiz alguma coisa de errado e estou pagando aqui agora. Ou então, né, como a turma, eu vi alguém dizer essa semana, será que eu joguei pedra na cruz, né? Já acabei jogando pedra na cruz, isso tudo está me acontecendo. E aí, sabe o que acontece? A pessoa olha para dentro de si e fala assim, eu não valho nada. Olha para a minha vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me olha, ninguém me valoriza. Pelo contrário, quando me olham é para me criticar. E aquela mulher possivelmente entrou num nível de rebaixamento tal da sua autoestima, que fez com que ela perdesse todas as esperanças e acreditasse mesmo em algo novo acontecendo na vida dela.
muitas vezes, por deficiências nossas, por coisas que nós ouvimos no passado, nós vamos construindo ao longo da nossa vida uma baixa autoestima. Falei para vocês também de uma vizinha, minha irmã, que ela xingava o garoto já é um adolescente, um jovem hoje, eu acho, ela xingava aquele garoto de tudo quanto era nome. E ela dizia que aquele garoto era tantas coisas, que eu não conheço a história, não acompanhei, mas se aquele menino virasse qualquer outra coisa, senão aquilo que a sociedade espera dele, ou esperava dele, não seria de surpreender. Irmãos, em nome de Jesus, pais, mães que estão aqui, cuidado com o que vocês falam dentro de casa. Nós temos que tomar cuidado com as palavras muitas vezes empregadas, porque às vezes uma palavra que a gente solta é suficiente para desconstruir essa autoestima de alguém, para rebaixar a autoestima de alguém. Eu sei que na raiva você fala, eu sei que na raiva você xinga às vezes, eu sei que na raiva você fala coisas que você não deveria falar, mas não se esqueça que às vezes uma atitude como essa é suficiente para destruir a autoestima de uma pessoa. E o que acontece é que isso acontecendo reiteradamente acaba criando marcas na alma de alguém. Essa mulher tinha a alma marcada por essa baixa autoestima. Temos ainda o peso da religiosidade. Interessante, né? Porque olha o que nós vemos em Lucas capítulo 13, verso 14. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar. Venham, pois, nesses 6 dias para serem curados, mas no sábado não. Olha que coisa cruel. Aquela mulher sofrendo, aquela mulher buscando ajuda, aquela mulher pedindo socorro. Os líderes daquela sinagoga, os religiosos de plantão falavam para ela assim: mulher, você está sofrendo, está doendo, mas a religião diz que hoje não pode curar. A lei diz que hoje não pode curar. Olha, volta outro dia, volta de segunda a sexta, porque sábado é sábado. Sabe o que acontece, meus irmãos? A religiosidade entranhada na vida de algumas pessoas gera peso tanto na vida delas quanto na vida dos outros. E esse negócio é tão cruel, sabe por quê? Olha só que pesos interessantes, que coisas interessantes que o religioso ou a religiosidade vai fazer. A religiosidade ou o religioso, ele valoriza mais a forma em detrimento do conteúdo. É mais ou menos assim: não importa, por exemplo, o que vai ser pregado, o que importa é a forma como vai ser pregado. Não importa o conteúdo de uma pessoa, não importa a intenção do coração, o que importa é a maneira, é a forma com que você vai dar, é isso. Então, o religioso é alguém que se preocupa com a forma em detrimento do conteúdo. Ele se preocupa em programas, valoriza mais programas em detrimento de pessoas, relacionamentos, que nada. O que importa é dar certo. O que importa é que fizemos o evangelismo, o que importa é que conseguimos alcançar alguns objetivos, o que importa é que a igreja está crescendo, o que importa é que está chegando membro, que o dízimo está crescendo, o que importa é que a igreja está ganhando visibilidade. Porque o religioso, ele está muito mais preocupado com programas do que com pessoas, com vidas que são preciosas. Olha, volta no sábado. Hoje não é dia de cura. Hoje não é dia para você ser curada. De segunda a sexta você pode ser curada, mas hoje não. Mais ainda, o religioso valoriza as proibições em detrimento das permissões. É interessante isso, né? Porque o sujeito, ele fica acata, vai para a Bíblia procurando tudo que possa estar escrito a respeito da lei, a lei que proíbe alguma coisa. Ah não, porque está escrito na Bíblia, né? E ele inventa, né? Está escrito na Bíblia que você não pode ter determinada postura. Está escrito na Bíblia que você tem que ser santo, e aí começa a criar uma série de proibições, e esquece da beleza das permissões de Deus para a nossa vida. Se esquece da liberdade que Deus dá aos filhos de Deus, aos seus filhos. Esquece da beleza que é caminhar em liberdade na presença de Jesus. O que eu estou querendo que você entenda nessa noite é que a religiosidade, ela aprisiona, gera pesos e tira a beleza e a alegria do relacionamento com Deus. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus. Deus nos chamou para termos um relacionamento leve e belo de santidade na presença de Jesus. Mas a religião vai dizer que não. Não. Se preocupe com as proibições. Se preocupe com os nãos.
esqueça a beleza do sim de Deus. Interessante, né? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, ou literais ou não. Deus criou todas as coisas e olhou para elas e falou assim, ó, tudo é bom, tudo é perfeito. E aí, às vezes você se encontra com situações, com religiosos que tentam proibir você de usufruir a beleza que Deus criou para cada um de nós. Irmãos, você sabia que tem gente que diz que é pecado ir à praia? Sabia disso? Sabia que tem gente que diz que é pecado você curtir a natureza, você ir para um lugar e você curtir um dia de sábado, olhar para o sol, olhar para o céu, deixar o sol queimar a sua pele, curtir o calor do sol, da sua pele te queimando. E não esqueço, um pregador conhecido, certa vez ele virou para a esposa dele, estava na praia e falou assim, você gostaria de pegar algo que veio das mãos de Deus? Ela ficou impactada com aquilo, eu gostaria. Aí ele pegou um punhado de areia e fez assim, ó, está aqui, ó, isso aqui veio das mãos de Deus. Meus irmãos, quanta coisa bela Deus criou para que nós pudéssemos usufruir. Sabe o que o religioso vai dizer? O Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Aí ele vai fazer uma tese, vai tirar uma tese, vai criar uma tese. Nós não podemos nos relacionar com o ímpio. Aí enche a boca, né? O ímpio lá fora, o pecador lá fora, nós não podemos nos relacionar. Quem foi que disse isso? Sabe qual é a beleza do Evangelho, da Palavra de Deus? É a gente aprender a fazer síntese, por uma razão muito simples. Se por um lado, o Salmo 1 fala que nós não devemos nos assentar na roda daqueles que são escarnecedores e compactuar com eles, fazer o que eles fazem. Por outro lado, nós vemos de Gênesis e Apocalipse que a Palavra de Deus nos chama a vivermos um modelo de vida relacional. E a Bíblia não fala que nós temos que nos relacionar apenas com crente, não. Você precisa se relacionar com seu colega de trabalho, com seu colega da faculdade. Você precisa ser testemunho vivo para ele lá fora. Mas o religioso vai dizer que não, você não pode, porque a luz não pode ter comunhão com as trevas. Avançando um pouco mais, o religioso, ele valoriza o exterior em detrimento do interior. E aí, né? Se ele pode botar uma roupa bonita, cara, quem sabe um terno bacana para vir para a igreja, ele vai dizer que a santidade tem a ver com terno. Não esqueço, um pastor amigo contando, que certa vez ele foi pregar numa igreja onde era obrigatório o pastor usar terno. Tinha que usar. E em algum momento ele foi, estava muito calor, ele foi tirar o terno e botou na cadeira assim, ele foi questionado e exortado por isso. Aí, numa outra situação que ele foi pregar naquela igreja, ele pegou o paletó dele, né, pegou uma cadeira, botou no paletó e falou assim, prega paletó, prega a palavra de Deus, paletó, porque se tem unção no paletó, o paletó pode pregar, não é verdade? Prega o evangelho, paletó. Queridos, apenas pode parecer bizarro e engraçado isso, mas é impressionante porque essa religiosidade acaba roubando a alegria das pessoas de terem uma relação viva e maravilhosa e leve com Deus. E tem um detalhe, o religioso, se por um lado o próprio religioso paga o preço de carregar o peso da sua religiosidade, não tem jeito, ele vai criar parâmetros e vai querer que os outros também vivam os parâmetros que ele estabeleceu como sendo verdadeiros. Então, o peso da religiosidade é algo que muitas pessoas carregam, deixando de viver a alegria e a beleza de um relacionamento puro e belo na presença de Deus. Irmão, você é livre para adorar a Deus, você é livre para estar no teu trabalho, na sua casa, com seus filhos. Entenda uma coisa, estar na sua casa com seus filhos, com a sua família, num momento sagrado, isso é um momento sagrado. Curtir a sua casa, curtir a sua família, é tanto culto quanto estar na igreja. É óbvio, Deus quer que você venha à casa dele, se juntar com os outros irmãos, louvar a Deus. Mas, meus irmãos, estarmos com a nossa família, nos alegrando, vivendo a beleza de relacionamentos belos dentro de casa, isso é culto a Deus também. Você pode, num domingo de manhã, ao invés, vê lá o que você vai fazer com a minha informação, hein? Domingo de manhã, vai ser a mesma coisa. Hoje eu vou para o bosque, hoje eu vou à praia, hoje eu vou a algum outro lugar, vou me reunir com a minha família, e ali nós vamos fazer um culto a Deus, adorar a Deus. Deus vai estar lá com você também. É claro, como pastor, eu vou querer que você venha à igreja. É claro que eu gosto de você, eu quero estar do seu lado, mas eu quero que você entenda que o evangelho é muito mais leve do que a gente imagina.
O Evangelho é muito mais leve do que a gente imagina e vive muitas vezes. Em nome de Jesus, entenda isso. A religiosidade mata, a religiosidade achata. Relacionamento verdadeiro de amor com o Pai é leve e bonito de ser vivido. E por fim, existem os pesos, ou o peso da impossibilidade. Olha que coisa interessante. Aquela mulher, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Mais uma vez, irmãos, 18 anos, é muito tempo, né? É muito tempo para você carregar um sofrimento, é muito tempo para você carregar um peso. E o texto nos informa que essa mulher estava há 18 anos encurvada, carregando aquele peso. Eu não sei há quanto tempo você carrega os seus pesos, eu não sei há quanto tempo você carrega alguma doença, algum medo. Quem sabe, falei de autoestima aqui nessa noite, uma baixa autoestima. Não sei há quanto tempo você tem sofrido por um problema, mas eu queria desafiar você aqui nessa noite a uma coisa: não desista de crer no impossível de Deus. Por uma razão muito simples. Essa mulher, sabedora de que Jesus estava pregando em um determinado lugar, ela vai ao encontro dele, e essa mulher viu o sobrenatural invadir o natural. E quando o sobrenatural invade o nosso natural, alguma coisa maravilhosa de Deus acontece na nossa vida. Não importa quanto tempo você está sofrendo. Lembro-me aqui agora que na quinta-feira, na célula lá em casa, nós nos lembrávamos de Gênesis capítulo 18, se não me falha a memória, verso 24, quando Deus pergunta para Abraão: Abraão, meu filho, e para Sara, sua mulher, há porventura alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Sara já era idosa, Sara era estéril, Sara não podia ter filhos, e simplesmente o anjo de Deus aparece para ela e fala: daqui a um ano, fala para Abraão, daqui a um ano eu vou voltar, e Sara, tua mulher, terá um filho. Meus irmãos, não existe impossível para Deus, não existe. E se você vive, quem sabe há tantos anos, marcado pelo peso da incredulidade, ou pelo peso, quem sabe já da impossibilidade, hoje eu queria incentivar você a reacender a esperança no seu coração, porque Deus pode resolver o seu problema. Deus pode curar a sua dor, Deus pode curar o seu medo, Deus pode curar a sua baixa autoestima, Deus pode curar quaisquer outros pesos que possam insistir em permanecerem sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, como já foi falado aqui exaustivamente essa noite, quer nas canções, quer no testemunho da Juliana, Deus é fiel. E há promessas de Deus para a sua vida. Qual é a sua doença nessa noite? Qual é o seu peso nessa noite? Qual é a sua angústia nessa noite? Eu quero dizer que hoje você pode ser liberto, hoje você pode ser curado, hoje você pode ser alcançado pela graça libertadora de Deus. Sabe como foi que aquela mulher foi liberta? Sabe como foi? Em primeiro lugar, ela foi ao encontro de Jesus. Ah, que coisa linda! Ela foi ao encontro de Jesus. A única coisa que Jesus muitas vezes espera é que a gente possa ir de verdade ao encontro dele e buscar por ele. Deus está aqui nessa noite. Deus se faz presente aqui nessa noite. E olha, eu não tenho autoridade para determinar cura na sua vida ou libertação na sua vida. Eu não tenho essa autoridade. Eu ia dizer, queria ter, mas não tem. Não, nem queria ter, porque é um peso muito grande. Mas eu garanto a você uma coisa nessa noite: se você for até Jesus, se você entregar sua vida para Ele, se você confiar nele, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode tirar os pesos que tem feito você viver, quem sabe encurvado por tantos anos, e fazer de você alguém que viva reto para a glória dele. Deus pode fazer isso. A única coisa que você precisa é ir até Jesus. Mais ainda, ela chamou a atenção de Jesus. O que me chama a atenção aqui é que aquela mulher se aproximou de Jesus, e diferente dos olhares das outras pessoas, o olhar de Jesus foi diferente para ela. Sabe o que você precisa entender essa noite? O olhar de Jesus sobre a sua vida é diferenciado.
O olhar de Jesus, o olhar que Jesus lança sobre você é diferente. Se o mundo lança olhares de crítica, de peso, de condenação, ou seja, que olhares forem, não importa, porque o olhar de Jesus sobre você é doce, é belo, é de investimento, é da certeza de que Ele deseja fazer algo na sua vida. Meu irmão e minha irmã, aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Eu não estou dizendo que você vai ter que pular bananeira, fazer um monte de coisa, né? Tem uma canção que diz que você tem que chamar a atenção porque Deus não está te vendo. Não é isso. Não é isso. O que eu quero que você entenda é que você é especial para Jesus. Você pode estar no meio da multidão, desapercebido. Quem sabe a sua vida foi uma vida onde você tem vivido a sua vida de forma desapercebida por todos. Os olhos de Deus estão sobre você. Deus contempla a tua dor. Deus contempla a sua angústia. Deus contempla os seus medos. Deus contempla a sua vida. E Deus te ama e vai continuar investindo em você. E por fim, aquela mulher, ela foi tocada por Jesus. Ah, que coisa linda. Os evangelhos trazem vários relatos de pessoas que foram tocadas por Jesus. Não importa se era leproso, ou não importava se era um leproso, não importava se a mulher tinha um fluxo de sangue, ou se era uma mulher encurvada como esta. Jesus sempre ia ao encontro daqueles que estavam sofrendo e tocava de forma graciosa na ferida para curar aquelas vidas. Nessa noite, Deus está aqui, com todo o seu ser, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, e Ele quer tocar na sua vida. Ele quer curar você. Ele hoje chama você para que você possa ir ao encontro dele, porque Ele tem colocado os olhos sobre a sua vida, e Ele hoje quer tocar em você. Qual é a sua enfermidade? Qual é o seu peso? Quais são os seus medos? O que você tem carregado, quem sabe há tantos anos, que tem gerado o peso da incredulidade na sua vida? À luz do Evangelho, hoje eu digo para você que Jesus quer tocar na sua vida. Ele quer mudar sobretudo o seu interior. E sabe qual foi a conclusão? A conclusão, o desfecho da história da vida daquela mulher? O texto diz que ao ser tocada e ao ser curada, ela glorificou a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus quer te curar para ver você viver uma vida abundante, uma vida leve, mas Deus também quer te curar para que você viva uma vida de glorificação ao nome dele. Irmãos, é para isso que nós nascemos, foi para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos. Nós existimos para glorificar a Deus. Me lembro aqui de um episódio de um cego, que alguém perguntou por que aquele cego era cego, porque os pais pecaram, porque ele pecou. Levantou-se uma questão a respeito disso, e Jesus vai dizer: olha, na verdade, essa cegueira ou essa enfermidade, acho que era uma cegueira, se não me falha a memória agora, é para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. Pode ser que o que você vive na sua vida como peso ao longo de todos esses anos, Deus está chamando você para te libertar, para te curar, para que você possa dar glórias ao nome dele. Às vezes, nós vivemos uma vida inteira olhando para o nosso eu, olhando para dentro, em si mesmados. E aí, querido, se faz necessário muitas vezes que algo aconteça na nossa vida para que a gente tire um pouco os olhos de dentro da gente, olhe para Deus e glorifique a Ele. Eu termino essa mensagem nessa noite dizendo que Deus chamou você aqui, eu não tenho dúvida disso, porque Ele quer tocar na sua vida hoje. Deus trouxe você aqui nessa noite, eu não tenho dúvida disso, porque Ele queria falar ao seu coração, porque Ele queria e quer renovar a esperança dentro do seu coração nessa noite. E agora, Ele convida você a olhar para Ele, abrir seu coração, a ir na direção dEle e se deixar ser tocada ou tocado pela graça de Jesus essa noite. Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento?
qual é o peso que você carrega. Hoje pode ser noite de libertação e de cura na sua vida. Vamos ficar de pé.